meus irmãos, espero que todos estejam bem. Eu gostaria de refletir um texto com vocês hoje, um texto que está em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 1. A carta de 1 Pedro foi escrita num contexto de bastante sofrimento por causa da fé. Os crentes estavam passando por muitas privações e ataques por causa da sua fé em Cristo, e o resultado era desânimo, tristeza, dúvidas e até desvios da parte de alguns crentes. E por isso Pedro escreve essa carta para encorajar, para consolar, para exortar também e fortalecer a fé desses irmãos. Hoje nós estamos num contexto diferente daquele, nós não somos perseguidos exatamente do mesmo modo como eram os crentes do passado, mas nós somos atacados, talvez uma pressão mais intelectual da nossa fé. Hoje nós somos chamados de fanáticos, de ultrapassados, de intolerantes, de pessoas que não têm amor, e o objetivo do mundo tem sido hoje calar os crentes e para que eles não sejam capazes de influenciar com a sua fé a cultura e as pessoas ao redor. Então o resultado também tem sido muito parecido com o que era no passado, de desânimo, de tristeza, de dúvidas e até mesmo de desvio, de pessoas corrompendo a sua fé, se desviando da sua fé para querer agradar as expectativas do mundo. Então, quero refletir um pouco hoje com vocês na carta de 1 Pedro, só um pedacinho dela, se Deus permitir, em outros momentos nós continuaremos essa reflexão. Quero pensar aqui, capítulo 1, versículo 1 e 2, a saudação da carta. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então essa aqui é a saudação da carta, e aqui eu queria destacar uma doutrina essencial que Pedro apresenta logo na sua saudação, que é a doutrina da eleição. Existem algumas doutrinas que não são abraçadas assim com grande simpatia por muitos crentes, mesmo crentes fiéis, crentes sinceros na sua busca por uma vida íntegra ao lado de Cristo, mas que rejeitam algumas doutrinas, alguns ensinos bíblicos, como por exemplo a doutrina da eleição. E eu posso imaginar o que passa na cabeça de muita gente quando fala sobre esse assunto, porque eu cresci em um contexto em que eu aprendi que a doutrina da eleição ensinava que os homens não tinham responsabilidade por seus atos. E eu aprendi que quem não queria ser salvo em Cristo, quem rejeitasse a Cristo, poderia ser salvo se fosse um eleito. E mesmo aquele que talvez quisesse ser salvo e fizesse de tudo para isso, não conseguiria ser salvo se ele não tivesse sido eleito. Aí, quando eu cheguei ao seminário, eu achava que essa história de crentes acreditarem que algumas pessoas foram eleitas por Deus, isso era uma lenda ou uma fé apenas de uma minoria que nunca estudou a Bíblia. Mas graças a Deus eu pude ser confrontado com a palavra e eu pude perceber que definitivamente aquilo que eu tinha aprendido, aquilo que me disseram que era a doutrina da eleição, não tinha nada a ver com aquilo que a Bíblia ensina sobre essa doutrina tão preciosa. Aí talvez alguém possa perguntar assim: poxa, mas vale a pena parar na minha devocional para falar sobre isso? Muita gente acha isso estranho, porque para muita gente esse é um assunto desnecessário, esse é um assunto que não tem relevância para a vida prática cristã, é um assunto que só serve para gerar debate, briga, sem fruto nenhum. E é uma pena que muita gente pense assim, porque isso é um grande engano. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, faz questão de começar a carta dele, uma carta que é de consolo, que é de encorajamento, que é de exortação para a vida prática de crentes que estavam sofrendo por causa da sua fé, citando justamente a eleição. Então, infelizmente nosso espaço aqui é curto, mas eu queria fazer alguns comentários sobre essa doutrina. Então, destacando aqui novamente o versículo 2, onde ele começa dizendo assim: escolhidos
ou eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Queria destacar essa parte aqui na nossa devocional de hoje, fazendo algumas afirmações sobre a doutrina da eleição. Primeiro, a eleição está na Bíblia e por isso ela não pode ser negada. Quando a gente fala de eleição, algo que a gente nunca pode dizer é eu não creio na eleição. Bons teólogos discutem sobre o significado da eleição, mas bons teólogos nunca podem, pessoas sérias no seu estudo na Bíblia, pessoas honestas, sinceras, nunca podem dizer eu não concordo com a eleição não existe. Né? Nossa discussão pode até ser qual o significado dela, isso é legítimo, mas nunca negar a sua existência porque ela está aqui presente no texto bíblico e temos inúmeros textos que mostram isso. Esse de 1 Pedro é apenas um exemplo. Uma segunda afirmação sobre essa doutrina: a eleição é fruto da graça de Deus, não de obras humanas. Algumas pessoas usam esse texto, quando fala eleito segundo a presciência, para falar que Deus olhou no túnel do tempo, lá no passado, na eternidade passada, viu aquilo que nós faríamos e com base nisso Ele nos escolheu. Qual que é o problema dessa interpretação? Primeiro, que ela ignora que o arrependimento e a fé que nós temos também são dons de Deus. E aí tem vários textos que mostram isso. Em segundo lugar, o problema dessa afirmação é que ela afirma que Deus usou um critério meritório para escolher. Então ele viu quem atendia a algum critério e com base nisso ele escolheu. Ou seja, essa eleição então não foi por graça, a salvação então não é graça, mas é mérito. Se é mérito, é justiça, então cada um está recebendo aquilo que merece, e a definição de graça é justamente favor imerecido. Então essa visão de eleição está muito equivocada. Quando a Bíblia fala de uma eleição segundo a presciência de Deus, ou pré-conhecimento de Deus, significa que Deus escolheu sem mérito nenhum, e a palavra conhecimento aqui é a ideia, não de um conhecimento no sentido daquilo que Deus viu, ele recebeu algum tipo de informação. Conhecimento na Bíblia normalmente está relacionado a relacionamento, ou seja, Deus teve um pré-relacionamento. Antes de tudo existir, antes de qualquer obra boa que pudéssemos fazer, Deus já tinha um relacionamento conosco e escreveu o nosso nome no livro da vida. É isso que significa eleição segundo a presciência. Uma terceira afirmação: a eleição divina não anula a responsabilidade humana. Essa é uma tensão que todos nós precisamos conviver. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, e os homens são responsáveis pelas suas escolhas. Se a gente anular a responsabilidade dos homens, nós caímos num determinismo que retira dos homens toda a culpa pelo pecado. Mas se nós anularmos a soberania de Deus, nós estamos dizendo que existe algo maior e mais forte do que Deus, ou seja, Deus é limitado e talvez Ele não possa cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, porque Ele não é soberano. Então o que nós cremos é, Deus é soberano e nós somos responsáveis por nossas decisões. E a gente precisa conviver com essas verdades, embora paradoxais, com humildade, né? Sabendo que a gente não consegue explicar tudo sobre Deus. E uma última afirmação que eu gostaria de fazer é: a eleição promove segurança, ânimo e glória a Deus. Uma vez que a nossa salvação é totalmente pela graça divina, nós podemos ter segurança da nossa posição em Cristo, ter certeza da nossa salvação, e não são as perseguições ou os nossos pecados que vão nos separar do amor de Deus, porque nada pode nos separar do amor de Deus. É por isso que Pedro faz questão de lembrar aqueles crentes que estavam sofrendo que eles pertencem a Deus, e que eles pertencem porque eles foram eleitos, escolhidos por Deus, sem nenhum tipo de mérito deles. E por causa disso eles estão seguros. Então, crer que Deus nos escolheu antes de qualquer boa obra ou sinal de fé, em que Ele escreveu o nosso nome no livro da vida com uma tinta que jamais pode ser apagada, nos consola quando nós somos chamados de religiosos, ignorantes, de fanáticos, de ultrapassados. Ou isso também nos ajuda a lembrar do nosso verdadeiro lar, lembrar que nós não somos daqui desse mundo. E nos encoraja a permanecer desfrutando da graça de Deus, que sempre vai estar disponível para os seus filhos. Então a doutrina da eleição nunca deveria ser vista como uma teologia infrutífera que só gera debate sem sentido. A doutrina da eleição deveria
promover nos nossos corações gratidão, louvor, humildade e uma força para seguir em frente, mesmo quando o mundo nos condena, o mundo nos ataca. A gente pode até ser rejeitado pelo mundo, mas lembremos que por meio da fé em Cristo nós somos eleitos de Deus. Eu queria encerrar com uma frase de Charles Spurgeon sobre esse tema. Ele fala o seguinte: antes de mais nada, penso que a eleição para um santo é uma das doutrinas mais desnudadoras de todo este mundo, pois isenta-o de toda confiança na carne, de toda dependência a qualquer coisa, excetuando Jesus Cristo. Amigos, se vocês desejam adquirir uma mais profunda humildade, então estudem a doutrina bíblica da eleição, pois ela humilhará vocês sob a influência do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço a todos.